Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa primeira aula de livros históricos e profetismos. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor nem a leitura da apostila. Então, eu só quero explicar aí de um jeito mais simples e direto o que são chamados livros históricos do Antigo Testamento. O primeiro ponto importante é este: a Bíblia, a palavra história, não tem exatamente o mesmo sentido moderno que nós usamos hoje. A apostila explica que para os antigos, história era muito mais o passado lembrado e contado do que uma reconstrução científica dos fatos como nós fazemos atualmente. Em outras palavras, os autores bíblicos não estavam escrevendo como um historiador moderno. Eles não estavam preocupados somente em registrar o que aconteceu de forma fria e exata. Eles queriam interpretar os acontecimentos e mostrar os sentidos deles para a fé do povo. E aqui está a chave para entendermos tudo. Na Bíblia, a história é vista como um lugar onde Deus se revela, ou seja, os fatos narrados não aparecem apenas para informar, mas para ensinar, formar a fé e mostrar a ação de Deus no meio do povo. Por isso, o material diferencia três conceitos muito importantes. O primeiro é a história. A história é a realidade vivida, os acontecimentos, os fatos que ocorrem ao longo do tempo. O segundo é a historiografia. A historiografia é quando esses fatos são narrados e interpretados a partir de um ponto de vista. Então, não é só contar o que aconteceu, mas é contar dando um sentido. E o terceiro conceito é a historicidade. A historicidade é a condição humana de viver dentro do tempo, do espaço, das relações e da construção do futuro. O ser humano não vive solto no ar. Ele tem passado, presente e o projeto de futuro. Esses três conceitos ajudam muito a entender a Bíblia. Porque os livros históricos do Antigo Testamento não são simples crônicas neutras. Eles são narrativas de fatos lembrados, interpretados e organizados a partir da fé de Israel. Agora vamos aos livros em si. Tradicionalmente, os livros históricos do Antigo Testamento são Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1º e 2º Macabeus. O material mostra que na tradição judaica essa divisão não era exatamente a mesma. Alguns desses livros eram agrupados entre os profetas, porque os hebreus e a história era entendida como um anúncio da ação de Deus e não apenas como um relato do passado. Vamos resumir o conteúdo então desses livros. Josué fala da entrada na terra e a conquista de Canaã, mas o próprio material alerta que esse processo é apresentado de forma idealizada, porque na prática ele aconteceu ao longo de muito tempo. Juízes e Samuel mostram o período entre a posse da terra e o início da monarquia, com figuras como Saul, Davi. Samuel, em especial, ajuda a perceber a monarquia. Aliás, que a monarquia não apareceu sem tensão. Houve crítica e muita reflexão sobre ela. Ruth é um pequeno livro, mas muito rico. Além de estar ligado às origens de Davi, ele traz também uma crítica social e mostra que Deus não aprova leis que esmagam as pessoas. Reis narra a história da monarquia, a consolidação do reino, do templo, Jerusalém e também a divisão do reino, como suas consequências religiosas e políticas. Crônicas retoma muito desses fatos, mas com outro foco, mais voltado para o culto, a liturgia e a vida religiosa do povo. Esdras e Neemias falam da reconstrução do povo depois do exílio, tanto material quanto espiritualmente, e ajudam a entender a reorganização do judaísmo. Já Tobias, Judite, Esther e Macabeus têm características próprias. O material explica que nem todos devem ser entendidos como história do sentido rigoroso. Alguns funcionam como narrativas, como ensinamentos religiosos, usando a história como moldura para fortalecer a fé e a esperança do povo. Outro ponto muito importante do material é este: a historiografia bíblica mistura fatos lembrados com interpretações. Isso quer dizer, não devemos ler esses livros nem como pura fantasia, nem como fotografia exata dos acontecimentos. Eles são um meio-termo, relatam memórias reais de um povo, mas trabalhadas pelo autor sagrado. O texto mostra vários recursos usados pelos autores bíblicos. Um deles é a tradição oral.
como os cantos e memórias do povo que ajudaram a preservar os acontecimentos importantes. Outros são os anais da corte, isto é, registros ligados à vida política e real. Também aparece a chamada elaboração interpretativa do geógrafo, ou seja, a mão do autor sagrado organizando e interpretando o material. Por isso, às vezes aparecem povos descritos como se fossem pessoas, nomes usados para explicar origens, jogos de palavras, exageros literários e formas de narrar que não devem ser lidas ao pé da letra como se fosse um relatório técnico. O material chama atenção, por exemplo, para o fato de que alguns números podem ser exagerados, que a cronologia bíblica nem sempre é exata e que a topografia às vezes é vaga. Isso mostra que a intenção principal do autor não era fazer um mapa perfeito, nem uma linha do tempo perfeita, mas transmitir uma verdade religiosa por meio da narrativa. E é aqui que entra o texto complementar de uma forma útil. Ele lembra que o antigo Israel surgiu num território estratégico entre grandes potências como o Egito e a Mesopotâmia, uma região de passagem, comércio, guerra e contato entre culturas. A terra de Canaã, ou Palestina, tinha montanhas, vales, rotas e áreas férteis que influenciaram profundamente a história do povo. Isso significa que a história de Israel não pode ser entendida só lendo os textos, é preciso considerar também o espaço geográfico, os povos vizinhos, as rotas comerciais, a arqueologia e os vestígios materiais debaixo no território. Tudo que foi deixado lá. Os artigos complementares explicam ainda que hoje os estudiosos trabalham com vários tipos de fontes, heranças materiais, inscrições, textos bíblicos e estudos comparativos. A arqueologia, por exemplo, abre uma janela para o passado e ajuda a conferir, iluminar e complementar aquilo que os textos narram. Então, se eu tivesse que resumir toda essa aula em uma frase, seria esta: os livros históricos no Antigo Testamento não são simples livros de história, são narrativas de fé construídas a partir da memória e da experiência e interpretação do povo de Israel sobre a ação de Deus em sua caminhada. Isso muda completamente a nossa leitura. Em vez de perguntar apenas isso aconteceu exatamente assim, a pergunta mais completa passa a ser: que mensagem o autor quis transmitir ao contar isso dessa forma? Quando entendemos isso, lemos a Bíblia com mais maturidade e profundidade e menos confusão. A gente deixa de exigir da Bíblia aquilo que ela não quis ser e começa a perceber aquilo que ela realmente quer mostrar. Ela quer mostrar um povo que interpretou sua vida, sua dor, suas vitórias, suas crises, sua esperança à luz da presença de Deus. E é exatamente por isso que esses livros continuam tão importantes hoje. Muito obrigado a todos.